Vamos ler Efésios capítulo 6, dos versículos 10 até o 13, que diz assim: a armadura de Deus. Lemos com a guia do Espírito Santo. Amém. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Somente até aqui. Amém. Deus de maravilhas, neste momento nós estamos em ato de oração. Eu quero ser grato ao Senhor por este culto maravilhoso que preparaste. É a sua palavra que está entre nós. Eu creio que o Senhor, a partir deste momento, irá nos guiar para compreender a sua palavra, como tem feito durante esse culto todo. Eu quero pedir ao Senhor que fale aos corações, que não te cales, mas que seja este momento maravilhoso, guiado e movido pelo teu Espírito que é santo. Somos gratos em tudo, em nome de Jesus, orando, crendo. Amém. Essa história que nós acabamos de ler, esta carta, melhor dizendo, de Paulo aos Efésios. Paulo está concluindo uma exortação com instruções para todos os cristãos. Esta ilustração que nós vemos é de um retrato constante na vida cristã, como uma batalha espiritual, usando os recursos do Senhor. Nós vamos compreender aqui que as cartas de Paulo aos Efésios, ele trata desde o primeiro capítulo até o último capítulo, que é esse que nós lemos, capítulo 6, sobre alguns comportamentos dos judeus convertidos. São conselhos. Quando nós olhamos para esse texto tão maravilhoso, nós vamos compreender quantas coisas o Senhor aqui usou o apóstolo Paulo para tratar desses assuntos. Em Efésios, no capítulo 1, vai ser bem explícito como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. Quando nós lemos carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vai tratar de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em nossa salvação. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vai dizer de como o Senhor nos traz da morte para a vida. Estávamos mortos, condenados, e depois o próprio Deus nos deu vida através da morte de Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos salvou para a sua graça, por sua graça. No capítulo 2, também há uma junção, nós vemos acontecendo uma junção entre judeus e gentios. No capítulo 3, vai dizer que o Evangelho une o povo. Antes separados, agora a comunhão entre judeus e gentios, e é o trabalho do Evangelho que faz esse tratado. No capítulo 4 de Efésios vai tratar de a unidade da igreja sobre a santidade. A igreja unida em reverência e em santidade. A graça e a misericórdia nos une a Cristo através da santificação. A graça e a misericórdia de Deus nos une a Cristo através da santificação, que está no capítulo 4 das cartas de Paulo aos Efésios.
No capítulo 5, é como ser cheio do Espírito Santo, em nossas casas, entre as nossas famílias, no trabalho. São conselhos de Paulo nos ensinando como nós devemos receber o Espírito Santo em alguma altura da nossa conversão. Como que o Espírito Santo trabalha para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo na rua, na casa, na família, na igreja, enfim. E no capítulo 6, que nós acabamos de ler aqui, está dizendo que nós agora estamos em guerra. E que não é uma luta só humana, terrena, mas também uma luta celeste. Estamos numa batalha espiritual. Nos mostra que não estamos livres de lutas espirituais. Paulo aponta aqui e mostra dois grandes perigos para nós. Primeiro, de subestimar o inimigo. O primeiro perigo é subestimar o inimigo. Mostra que há poderes neles e que ele pode nos atingir a qualquer momento. O diabo é perigoso. Em segundo lugar, ele também mostra que nós não devemos subestimar o diabo. A Bíblia não diz que devemos temer o diabo. Não diz que nós devemos ter medo do diabo. A Bíblia diz que quem tem Deus deve resistir o diabo. Não devemos ter medo, não devemos subestimar o diabo, mas quem tem Deus deve resistir ao diabo. O problema não é a presença do diabo. O problema do cristão não é o diabo estar presente, próximo de nós. O problema é a ausência de Deus. E estar com Deus é estar protegido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nesta abertura desta mensagem esta noite, nesses primeiros momentos da palavra, Paulo está nos ensinando por esta carta maravilhosa que o diabo existe, a luta existe, a guerra está aí, a batalha espiritual ela existe e está acontecendo mais que nunca, mas que o Senhor é por nós e nada será contra nós. Todo aquele que se achega a Deus, ele tem segurança. A nossa segurança é Jesus, a nossa alegria é Jesus, a nossa paz é Jesus, a nossa proteção é Jesus, Ele é a nossa força. Quando nós vemos que tudo isso que nós falamos, está enquadrado na palavra por Jesus, então não estamos sozinhos. Se há uma guerra espiritual, se há uma luta espiritual, Jesus está conosco. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que o problema não é o fulano, o problema não é o ciclano, o problema não é aquele, o problema não é aquela, o problema é o diabo. O problema não são os que estão possuídos por algumas coisas, ao contrário. Porque quem tem Deus tem guarida da palavra, tem segurança. E esses que eu e você julgamos ser contra nós, devem ser aliados nós contra ele. Quando olhamos para esse texto, é isso que nós entendemos. Nós sabemos que a história da humanidade é uma história de guerras. Desde quando o mundo é mundo, desde quando o pecado entrou no mundo, tudo se transformou em uma guerra. É pelo alimento, pela comida, pela bebida, pelo calçado, por causa da roupa, por causa da terra, por causa da religião, por causa da família, por causa de filhos. Tudo transformado em guerras. Tudo feito ao fio da espada. Tudo é conquistado através de batalhas. Exatamente tudo. E desde o início de todas as coisas,
As guerras fazem parte da nossa história. Passamos por guerras mundiais, elas proliferam a cada dia, se transformam em guerras políticas, se transformam em guerras familiares. Há guerras por divergência nas famílias, ou por gêneros, ideias, mas hoje que nós vamos falar, não são dessas guerras. É uma guerra mais ampla, mais grave. Essa o homem dá um jeitinho, pessoas morrem, outras nascem, as armas até um ponto resolvem, um morre, o outro vive, um tem prejuízo, o outro tem lucro, uns vão, outros vêm, de repente estão não mais guerreando, mas estão trocando ideias, trocando acusações. O que nós vamos falar aqui nesse texto é uma guerra real, é uma guerra espiritual muito mais ampla e muito mais grave. E esse texto nos leva a pensar, como cristão, estamos em guerra. A igreja está em guerra. O povo escolhido de Deus está em uma guerra. E que batalha é essa, irmão André? Que peleja é essa? Nesta peleja, ninguém está disputando em que lado. Eu puxo para esse, como cristão não. Eu puxo para aquele, cristão não. Estamos do lado de Deus, da verdade. Nesta guerra, eu e você lutamos de um lado só. Lutamos de um lado só. No meio do cristão não deve ter religiosidade. No meio do cristão não pode degladiar por placa. No meio do cristão, entre os cristãos, não pode degladiar por condições favoráveis desse ou daquele. Não. Estamos em guerra contra o espírito. E a Bíblia diz por Paulo que é em regiões celestiais aonde opera a maldade. Se a Bíblia ensina a nós a unidade de espírito, então não devemos puxar aqui porque fulano, ciclano ou bertano, não. Mas dizer assim, que o lado em que estamos é um lado do Evangelho, o lado da palavra, aonde o próprio Jesus nos ensinou a levar o Evangelho, a sua palavra, e disse que a religião dele é aquele que abençoa o pobre, a viúva, o desamparado, o necessitado, o desabrigado. Em seu ministério, Jesus também ensina aos discípulos que deveria alimentar os famintos. Estive nu e me vestiste, estive com frio e me aqueceste, estive com sede e me deste de beber, estive com fome e me deste de comer. Então alguém pergunta, mas mestre, nós nunca fizemos assim. Aquele que fez para um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Esta igreja que Jesus está preparando, e é por estes ideais que a igreja está em guerra, para permanecer na mesma fé, para permanecer na mesma graça, para permanecer no mesmo espírito, em uma entidade e um lugar bíblico, aonde a palavra não é antropocêntrica, mas a palavra é cristocêntrica, aonde se prega Cristo, aonde se prega a obra da cruz, aonde se prega arrependimentos de pecado, aonde se prega a salvação de almas, não por obra, mas por graça. Enquanto nós vivermos a vida humana, eu quero dizer, a vida humana, estamos em guerra e estaremos em guerra, porque a nossa bandeira nesta guerra é Cristo, e sendo a bandeira da guerra de Cristo, esta bandeira nunca cai.
A bandeira de Cristo, ela nunca se dissolve. A bandeira de Cristo, ela nunca se desmancha, porque Cristo venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu os aguilhões da morte, Ele venceu a injustiça, Ele venceu tudo nesta terra. E ressuscitou e voltou ao Deus Pai poderoso, e está sentado à destra do Eterno, e de lá Ele julgará as nações, e todo joelho se prostrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Oh, glória, aleluia! E então, quando eu e você conhecemos a Jesus, começamos a militar nessa guerra. E nós, hoje, nesta guerra, há dois caminhos. Ou você está do lado de Jesus com a sua promessa, ou estamos do lado de Satanás com o seu engano. É você que escolhe. Sou eu que escolho. A carne, a Bíblia diz que ela milita contra nós. Ela oferece a nós coisas com face, com preceitos, com mais facilidade. Mas o Espírito vivifica nós, dizendo assim: é a palavra que te alimenta, é ela que se sustenta e sacrifica a sua carne para que Deus tenha poder em sua vida, e eu e você sejamos preparados com armaduras celestiais. A carne, ela milita contra nós e nos transforma. E diz que o pecado é mais vantajoso, é mais saboroso, nos trará paz, nos trará alegria. Quando Paulo está ensinando que nesta guerra, então, para vencer a nossa carne, nós precisamos de armas poderosas. Para vencer esta guerra, eu e você precisamos de armas poderosas. Paulo nos ensina que o perigo de subestimar o inimigo, porque ele é poderoso. Lucas, em uma parte dos evangelhos de Lucas, vai dizer que eu e você estávamos em uma casa do homem poderoso. Ele escreve bem assim: poderoso. E esse homem poderoso tinha ferramentas, tinha armas guardadas em seu poder, tinha bens. E este homem poderoso, ele cuidava dos seus bens, ele cuidava, ele preparava, ele domesticava, ele alimentava. Mas veio um mais poderoso ainda e tirou a metade dos seus bens, e ele ficou desarmado. Mas esse homem poderoso ainda luta com o mais poderoso ainda até hoje para rever os seus bens. É uma luta do bem contra o mal. A igreja está vivendo isso desde os séculos dos séculos. E esta vida que você vive, eu ainda hoje, é uma luta. Mas não há crédito em nós, não há força em nós. E Paulo nos ensina a não subestimar o diabo. E nos disse que o Senhor Jesus venceu o diabo na cruz. E só podemos vencer se eu e você estivermos em Jesus. Quando você olha para os seus problemas, para aquilo que você tem vivido e enfrentado, que a cada dia só cresce, você tem desejo em desistir, eu tenho desejo de parar, nós temos desejo de abandonar. E talvez nós achamos que a melhor saída é sair, é virar as costas para o Senhor e assentarmos à beira do caminho e assumirmos que somos covardes. Mas a palavra aqui está dizendo por Paulo que eu e você temos armas que são favoráveis a nós, e que é através da palavra de Deus que nós adquirimos essas armas, e que elas chegou até nós porque Jesus aqui preparou para que nós estivéssemos. No capítulo 6 de Efésios, no versículo 12, vamos ver bem quem é esse inimigo, porque a nossa luta
não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui nós vamos entender que o diabo ele entra nas regiões em que nós nem esperávamos. E é justamente nesse ambiente que ele trabalha, nos lugares que você menos percebe. Paulo, esse homem que antes, com o nome de Saulo, ou melhor, com as duas cidadanias, em uma região chamada Saulo e outro entendimento como Paulo. Muitas vezes pessoas falam, entendem muito mal, interpretam muito mal essa história. Diz que Saulo teve o nome trocado para Paulo. Não. Ele tem dupla cidadania. Então conhecido como Saulo e Paulo. Este homem, a Bíblia diz que ele era um homem muito bravo. O apóstolo São Paulo foi conhecido como homem das letras. Um homem a quem o Senhor devotou aquilo que nós conhecemos hoje como igreja cristã. Paulo foi o bandeirante, Paulo foi o fundador das igrejas, Paulo foi um homem usado por Deus, a igreja cristã veio através dele. É Paulo que separa o judaísmo do cristianismo, é esse homem que é ele que depura o cristianismo a nós e tem essa visão de igreja que nós vemos hoje, veio através de Paulo. Era um homem um pouco carrancudo e é de longe um maior intelectual do Novo Testamento. É um homem letrado, é um homem conhecedor da palavra de Deus, é um homem que deixa claro em todas as suas escrituras, no seu evangelho, o nosso Senhor é maravilhoso, o nosso Senhor é de fato a sabedoria encarnada. Foi Paulo que trouxe a pureza da igreja, com conselhos. Paulo era um homem truculento, era um homem doutor da lei. Quero lembrar você que Paulo era da tribo de Benjamim, esse homem poliglota, e que foi, no passado, o maior fariseu em seu tempo. O que quer dizer fariseu? O homem que cultivava a lei, o homem que valorizava a escrita da lei, e que se tornou o maior perseguidor dos cristãos para a época. Teve encontro com Jesus, estava contando para a irmã Sabrina isso hoje, e naquele momento ele ficou cego por alguns dias, e recebeu a visita de mais um discípulo em sua casa, de um apóstolo, ou melhor, um conhecedor da palavra, e recebeu o evangelho de Jesus. Esta noite, a palavra de Deus está dizendo a mim e a você, como nós compreendemos o texto da palavra, e com todo esse conhecimento, Paulo vem dizer a nós esta noite, que com toda essa preparação, ainda ele precisava das armas para vencer o diabo. Por que estou dizendo tudo isso aqui? Esse homem muito preparado, mesmo assim, ele também precisava das armaduras de Deus. E ensina a nós que a nossa segurança é Jesus, e que nós não devemos ter o nosso conhecimento como garantia, não devemos ter a nossa facilidade em manejar bem a palavra como garantia. Não adianta ter conhecimento, ter sabedoria e não ter Jesus no coração. Não adianta ter um cargo na igreja, uma posição social ou condições financeiras, se não tem Jesus no coração. Então nos tornamos presas fáceis para o diabo. Por que dizer a história e a biografia um pouco mais de Paulo esta noite? Para dizer que ele mesmo estando nesta posição, escreveu esta carta maravilhosa sobre as armaduras que eu e você devemos ter.
E quem é este homem? Quem é o diabo? Versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. O diabo nada mais é, como a palavra cita, o acusador. Diabo é o Satanás, Lúcifer, o anjo da morte, a antiga serpente, dragão, inimigo, adversário, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, enfim. Tudo que você ouviu aqui é este. Talvez você está aqui esta noite e nunca compreendeu esse texto. É justamente com isso que eu e você lutamos, contra isso. Com armaduras, é com armaduras que lutamos contra tudo isso que foi dito aqui. É justamente contra este ser que o cristão, o salvo, luta todo dia, toda noite, toda manhã. E Paulo nos ensina: não subestime o diabo. Ele possui uma organização, comanda a desordem. Quando nós olhamos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Quando nós olhamos principado e potestades dominadoras desse mundo, o propósito dele é combater a igreja de Cristo. O propósito dele é dizimar a igreja de Cristo. O propósito dele é distrair a igreja, empurrar a igreja para o mundo e para o mal, para o abismo. É justamente essa a função desse espírito: destruir a sua família, destruir a você que é a igreja de Cristo, destruir a mim que somos igreja de Cristo, oferecendo pratos, oferecendo falácias, oferecendo assuntos, oferecendo conversa, oferecendo mensagem, oferecendo coisas que chamam a nossa atenção, para desviar o nosso foco. Ou somos guerreiros, ou somos vítimas. Ou você é um batalhador com Cristo, ou nos tornamos vítima, porque Ele cega os olhos dos incrédulos. O trabalho do adversário é colocar mais incredulidade em seu coração, transformar a nossa vida cristã em uma penitência cheia de incredulidade. Quando dizemos assim: não vai dar certo, não vou vencer, não vai funcionar, é o diabo que está trabalhando, te colocando dúvida, incerteza, insegurança, fazendo com que nós negamos a Deus, negamos a nossa salvação. Ele cega os olhos dos incrédulos, ele atua nos filhos da desobediência. Ele atua no mundo, no sistema mundial. Nós não vemos o que acontece ao nosso redor, não vemos o que tem da própria nossa casa, não conseguimos ver a um palmo do nosso nariz, não conseguimos ver além da curva. Hoje a palavra de Deus está nos chamando a atenção e dizendo a nós: acorda, povo meu, filha minha, filho meu, atente-se para os perigos da vida. Atente-se, pois ele é astucioso e ele age diretamente e indiretamente nas nossas mentes, na nossa vida. Mexe no coração do seu filho,
mexe no coração da sua filha, mexe no coração do seu marido, mexe no coração da sua esposa, mexe no coração do seu irmão, mexe no coração dos seus pais, da sua mãe, mexe no coração do seu patrão, nos irmãos da igreja. Essas são as regiões celestiais. Essas são as regiões celestiais. Ele mexe diretamente e indiretamente em nossas vidas, e a sua astúcia é na vida de todos nós. Nenhum de nós estamos livres. Mexe no trabalho, ele aborda a nós quando nós menos esperamos. Faz-me lembrar quando Jesus estava no jejum, ele se apoderou ou apoderou do momento, não de uma fragilidade. Sabia disso? Jesus não estava frágil. Presta atenção no que aconteceu. Jesus retira do povo, há um dever a ele. Logo em breve terá a maior pregação de todos os tempos, por Jesus. Ele se retira e por 40 dias e 40 noites jejua. Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. O diabo viu. Você vê quem somos nós? O diabo viu. Sabe o que ele fez? Quer pão? Só precisava disso. Quer pão? Qualquer um de nós, eu quero. Se apresentou como amigo. Aproveitou a situação de Jesus, estendeu a mão para ele. Jejuando, a Bíblia diz que ele teve fome, 40 dias. O diabo chegou a ele. Quer pão? O que aconteceu com Jesus? Pelo menos uma vez na vida você foi bonzinho. Daqui que eu vou comer. Comeria da mão do próprio diabo. Astúcia. É isso que nós lutamos. Tem coisas que vêm na nossa vida sendo servida como mão na hora, como um alimento na hora que você tem fome. Tem coisas que vêm na nossa vida oferecendo como alimento ou edificação na hora que precisa ser algo edificado em nós. E é justamente diabólico e satânico. O próprio Jesus, mas ele era o rei, ele é o rei, ele é o todo-poderoso. Jesus é considerado rabi, mestre entre os judeus. E quando o diabo oferece a ele naquela situação, quer pão? Ele respondeu, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus estava revestido com as armaduras que Paulo prega aqui aos Efésios. E não caiu na armadilha do próprio diabo, quando ele pergunta. Ele conhece o nosso ponto fraco, irmã. Por isso que você às vezes vive coisas em sua casa, em que às vezes você se assusta. Como a pessoa sabe? Como essa pessoa se aproximou do nada e me ofereceu a isso? E você olha tudo aquilo como cifras, como oportunidade, como alguém estendendo a mão, e é serpente. É oportunista. Ele sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas fraquezas. E quando nós achamos que nós somos fortes, não vigiamos e caímos. Quando nós achamos que está tudo bonito, está tudo maravilhoso, é nesse momento que nós caímos. Por isso Jesus, em sua maior pregação do Sermão da Montanha, disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Quando nós olhamos para aquilo que o nosso coração deseja tanto, e às vezes estamos trabalhando na nossa razão. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito e vou cobrar. Não estou dizendo de coisas sobre a lei, estou dizendo de coisas que é dentro, sagrado, em regiões celestiais. Eu posso cobrar, eu estou à altura, eu vou reivindicar, nem que eu tenha que brigar. E o diabo está aguardando uma oportunidade.
para que nós venhamos a cair da graça maravilhosa do nosso Deus. E em vez de nós recebermos graça, misericórdia, nós recebemos um problema a resolver, nós recebemos uma dificuldade a enfrentar, nós resolvemos uma guerra que se levanta e entramos nela sem a proteção de Deus. E quando nós vemos o tamanho do problema em que nós causamos, porque queremos reivindicar aquilo que não era para ser reivindicado. A palavra desta noite está dizendo para que nós tenhamos cuidado, pois ele é um homem forte. Lucas 11, 21 e 22 vai dizer exatamente sobre isso. O homem forte, que tinha sobre o seu poder os bens, era o próprio diabo. Eu e você estávamos com ele. Mas um homem mais forte ainda, que é Jesus, nos arrancou de lá, pagou a minha dívida e a sua, e nos revestiu de poder e unção, nos revestiu com armaduras celestiais, e nos trouxe aqui para lembrar eu e você do concerto em que fizemos com o Salvador, para que eu e você venhamos nos revestir, para que eu e você venhamos nos adornar das armaduras, pois o diabo está semeando a insatisfação, o diabo semeia a frustração, o diabo semeia a discórdia na sua família, o diabo semeia a discórdia na igreja, o diabo semeia o descontentamento na sua família, o diabo semeia o ódio no seu coração pela família, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus irmãos, pelos seus pais, e fica do outro lado aguardando a sua queda. O diabo também faz com que a semente que proceda a nossa queda é a insatisfação. A semente que procede à queda é a insatisfação. Talvez hoje você não esteja satisfeita com algo, e você talvez olhe para aquilo e fale: não, eu não mereço só isso. Assim foi com Eva. Quando Eva foi convidada por ele para olhar o jardim e mostrou a ela a fruta e disse assim: você sabe que Deus não quer que você coma isso, porque quando você comer você vai ser tão inteligente e suficiente como ele. Eva não estava satisfeita, Eva não estava feliz, tendo Adão, tendo frutas, tendo um mundo maravilhoso em seu redor, comida, água. Ela não estava satisfeita. A semente da queda é a insatisfação. A semente do prejuízo espiritual é a insatisfação. Eva come e não estava satisfeita só com ela. Ela oferece a Adão. E Adão não estava satisfeito de ter tudo que Deus tinha dado a ele, e também experimentou e comeu dessa mesma fruta. A insatisfação precedeu a queda. Esta noite o Senhor está dizendo assim para nós: esteja satisfeita, satisfeito pela graça. Quando a graça nos basta, não tem insatisfação. A graça de Deus, a graça que Deus nos deu, faz com que nós sejamos protegidos pelo Senhor. Quando nós começamos a pensar coisas estranhas, coisas que interrompem a nossa vida, quando nós começamos a receber algo em nossa vida, talvez é o que você tem recebido, do nada a sua vida tem mudado, coisas têm acontecido, movimentos estranhos, é os dardos inflamados que são lançados contra a nossa vida. Dardos, coisas que aparecem em nossa vida e que são lançados, do nada começa a acontecer coisas ao contrário, pensamentos ao contrário, movimentos ao contrário em nossa casa. São coisas que são lançadas, que são passageiras. Esses são dardos. Por que isso? Por que aquilo? Porque agora aconteceu isso, de repente tudo volta ao normal, daqui a pouco acontece de novo, e vai que uma desses dardos te atinge. Esse é o pensamento do diabo.
Você se agarra num pensamento desse, você se agarra numa oportunidade dessa, você se agarra numa mensagem dessa e caímos e pecamos. Mas hoje a palavra veio alertar a mim e a você. Quando nós guardamos mágoa no coração, abrimos a porta para o diabo. E quando nós abrimos a porta para o diabo, Jesus sai, porque a luz não se envolve às trevas. Quando nós guardamos mágoa no nosso coração, ela foi usada e está sendo usada para açoitar a sua mente. E você sabe o que é açoitar? Chicotear. Quando nós guardamos mágoa, eu vivi assim por uns 3 anos, André. Eu sofri uma situação difícil de uma acusação terrível na minha vida. Terrível, que destruiu, e isso chegou até meu pai. E eu já estava aqui. E o meu pai, ele se doeu muito por aquela informação. Ele queria resolver por mim isso. E eu fiquei depois sabendo de quem veio aquilo. E eu fiquei com muita mágoa. 3 anos e meio eu fui chicoteado todo dia por aquilo. Todo dia. Isso via na minha cabeça. Todo dia. E tinha um momento na minha vida que eu queria resolver. E o diabo achou um jeito de me chicotear. Tudo que vem em nossas vidas, que fica travando em nós, é o chicote do diabo te batendo. E você lembrando daquilo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. É a mágoa, o ressentimento, a decepção, é o chicote do diabo. Aqui, Paulo está ensinando a não nós sermos chicoteados pelo diabo. Quando nós abrimos o coração e repreendemos esse espírito e vivemos pela luz da palavra, o evangelho do Senhor entra em nosso coração. Está nos ensinando que essa é uma armadura quando nós calçamos, quando nós ficamos cingidos com a verdade, revestidos da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós ficamos segurando o escudo da fé, é assim que nós podemos apagar os dardos. O que são dardos? São coisas que são lançadas na nossa mente. O dardo, ele passa bem rápido e normalmente não atinge o alvo, mas ele vai tentando, vai tentando, vai tentando. Sabe quando você faz aquele círculo e vai lançando? Uma hora você acerta. Assim é o diabo. A Bíblia fala isso. Você é um alvo e ele vai te lançando coisas, vai te lançando. Tem a maioria que passa desapercebido, mas uma hora ou outra você está percebido e recebe aquilo. Para vencer isso, a Bíblia diz, eu e você precisamos segurar o escudo da fé. E o que é o escudo da fé? Cristo. É Jesus, a palavra de Deus. Quando nós seguramos o escudo da fé, tudo que é lançado em nossa vida não pode nos atingir. Salmos 91 vai dizer isso. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, tão somente olhará e verás a recompensa do ímpio, é os dardos. O Salmos 91 prega isso. Essa é a palavra esta noite. Que eu e você possamos meditar o que é estar revestidos de armadura. Talvez você está vivendo guerras, batalhas espirituais em sua vida e esperando que o Senhor venha te socorrer. Esta mensagem está dizendo assim: você poderá ser revestida e preparada pelas armaduras celestiais para lutar contra as hostes espirituais que estão nas regiões celestiais, dentro da sua casa, na igreja, na sua família, no trabalho, na rua, onde você estiver, preparadas e adornadas pela palavra de Deus. E assim nós venceremos todas as potestades malignas que estão preparadas para a sua vida e a minha. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Unidos